Ciao tifoso bianconero, bentornata tifoseria bianconera, Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Você ouviu direito, o canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil. E seja muito bem-vindo se você gosta, torce e simpatiza com a Juventus. E se você está pela primeira vez, está conhecendo o nosso canal, espalhe para os seus amigos que existe o canal que fala da Juventus. Se os seus amigos ou um deles for pelo menos um simpatizante da Vecchia Senhora, hoje é dia 12, isso, Mário, 12 de março de 2026. No final do mês, quem for inscrito, eu vou sortear esta bolsa térmica, produto oficial licenciado da Juventus. É uma bolsa térmica e se você for inscrito no canal, eu vou sortear este brinde para você. Lembrando que todo final do mês, até o fim do segundo turno, vai ter um brinde diferente, como tem sido aqui no Finestra. Então, já ativa o sino, como sempre eu mostro o sino, não deixe de ativar e não perca os próximos vídeos. Na data de hoje, aliás, na data de ontem, eu fiz uma postagem aqui, não era um vídeo, né? Porque no dia 11 de março de 1900, a Juventus fez a sua primeira partida oficial na história pelo campeonato nacional, pelo campeonato italiano. Foi uma derrota de 1-0, né? Não é a melhor estreia, lembrando que foi jogo oficial, né? A Juventus já tinha feito 7 jogos antes, em jogo oficial foi uma derrota, né, para o Clube Torinese. Não confundir o Clube Torinese com o Inter Torinese, que também era um clube depois ficou extinto, aonde 3 fundadores da Juventus foram procurar os dirigentes do extinto Inter Torinese e se juntaram para fundar o Torino, tá bom? Muito bacana, né? Tá lá, eu deixei na postagem todas as estatísticas, o número de vitórias, de empates, de derrotas e os gols que a gente fez desde aquele primeiro jogo oficial até o último sábado e todos os gols tomados. Dá uma conferida lá nessa postagem. E hoje também, há exatos 7 anos, onde você estava, torcedor? Eu estava no Círculo Italiano, no centro de São Paulo, com os meus amigos, vibrando e comemorando com uma noite gloriosa de Champions. A Juventus fez 3-0 no Atlético de Madrid do Simeone e o Ronaldo, esse cidadão aqui, foi o protagonista daquela partida, fazendo 3 gols, fazendo uma tripleta. Ronaldo, vou deixar ele aqui hoje no cenário, aqui no canto, né? Mas o Bernardeschi jogou muita bola ali. Foi a única vez que ele jogou bola, mas jogou demais o Bernardeschi, né? Que fez as assistências, sofreu pênalti. O Ronaldo sozinho não teria feito os gols se não fosse a noite mágica também do Bernardeschi. Muito bem, ragazzi, muito bem. Eu não ia fazer vídeo, mas, como eu sempre falo para vocês, se tiver alguma novidade, a gente entra e faz o vídeo. E hoje pela manhã, né, horário aqui de Brasília, eu recebo uma notícia, né, uma notícia no meu WhatsApp, e eu não sei se vocês vão gostar ou não, acho que sim. Gostaria de ver o comentário, já viram que eu deixei na capa. O Emiliano Martinez, argentino, como Carlos Tevez, como Marcívori, né, que vestiram a nossa camisa. O Emiliano Martinez é goleiro, foi um goleiro que ganhou a última Copa do Mundo com a Argentina, pegador de pênaltis, fez até uma comemoração um pouco pornográfica ali na hora, mas enfim, estava em êxtase, né, campeão do mundo, e é o goleiro do Aston Villa. Por que eu estou falando isso? A notícia que eu recebi de manhã, não comentei com ninguém isso aqui, nem com meus amigos durante o dia, porque eu falei, não, vou soltar isso à noite, né? A Juventus, não é que ela fez, não é que ela vai fazer, ela fez uma sondagem pelo Emiliano Martinez, que tem 33 anos, não é isso? 32, 33. Então, não é uma proposta, mas foi feita uma sondagem, né? Ou seja, a Juventus já tinha procurado o agente do Vicário para conversar, não tem proposta ainda pelo Vicário, foi só uma conversa, e eu relatei aqui a semana passada, dividiu opiniões, tem gente que gosta do Vicário, tem gente que não gosta, e agora a Juventus fez, tá,
uma sondagem, uma sondagem pelo Emiliano Martinez. E aí é que vem a informação bônus. Em relação ao Vicário, existe uma possibilidade um pouquinho maior para o Martinez. Por quê? Porque o Aston Villa quer muito ficar com o Douglas Luiz. E o Douglas Luiz tem uma meta ali para atingir. Ou seja, fica em aberto essa situação, ou o Vicário ou o Emiliano Martinez. Por isso que eu falo que o mercado, eu não gosto de falar, né? Semana passada eu falei que provavelmente vai ser o Vicário, e isso não está descartado, o Vicário está na mira da Juventus, mas ela não pode só olhar o Vicário, ela tem que abrir os horizontes, e aí o Emiliano Martinez é o que teve a sondagem, tá bom? Se vier um, não vem outro. E aí o reserva deve ser o goleiro da Cremonese, o Aldeiro. Mas para ser titular, então vamos colocar aí ou o Vicário ou o Emiliano Martinez, que é um goleiro também com uma certa idade, mas que nesse momento eu acho que a gente precisa, infelizmente, tirar o Di Gregório. Eu sempre defendi o Di Gregório, acho que ele até é um bom goleiro, mas não está no nível da Juventus. Aliás, vocês viram aí o Trezeguet falando sobre jogadores, muita gente dividiu opinião, mas ele não falou nenhuma bobagem, né? Aquela Juventus era estratosférica. Nós mesmos falamos que é a pior Juventus dos últimos anos, né? Locatelli, Yildiz e Bremer, que a gente blinda tanto, não seriam reservas daquela Juventus do Trezeguet. Então, enfim, é uma realidade. Caiu muito, não só a Juventus, mas todo o futebol italiano. Não é à toa que está acontecendo o que está acontecendo no campeonato italiano e no futebol italiano como um todo. Então, essa é a informação que eu queria passar para vocês. É sério, tá? Houve, não é que vai ter, houve a sondagem pelo goleiro Emiliano Martinez, argentino, e foi positivo essa sondagem, né? Porque do lado de lá, eles estão muito interessados em continuar com o Douglas Luiz, lembrando que tem aquela meta. Dito tudo isso, meus amigos, vai aqui duas situações também de bastidores. Me chega a confirmação que a Juventus no verão vai tentar, a gente fala tentar para não falar aquele termo se livrar, é muito feio, que a Juventus não vai ficar com o Open Dá, só resta saber se vai conseguir vender ou se vai apenas emprestar. Mais ou menos o que aconteceu com o Arthur Melo, que voltou e foi emprestado, voltou e foi emprestado, né? E estava no Grêmio, jogou o Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, não é isso? A Juventus vai repassar o Open Dá, na pior das hipóteses, por empréstimo, ou seja, fiquem tranquilos que não faz parte dos planos do Spalletti o Open Dá para a próxima temporada. Lembrando que a Juventus vai ter que comprar ele, tá? Obrigação, mas não vai fazer parte, vai colocar no mercado e aí fica nas mãos, eu vou dizer aqui, do Ottolini, né? Porque o Comolli, não sei não. O Ottolini eu tenho mais confiança, ele é mais olheiro. E aí eu encerro o vídeo, eu não sei se é para rir ou para chorar, também deixo para vocês comentarem. No treinamento de ontem, o Milik. O Milik é aquele jogador que a gente não vê e não ouve falar mais ou menos há 500 dias. O Milik, que está treinando, o Milik fez gol. Aí você vai falar, poxa, então vamos colocar o Milik, né? É melhor que o Davi. É melhor, com certeza é melhor que o Davi, mesmo com 500 dias parado, né? Você já fez gol no treino, de repente ele faz gol contra o Udinese, já pensou, o Milik? E essa é a parte para rir. E a parte para chorar é que ele fez gol, um cara que está 500 dias sem jogar, fez gol no Di Gregório. Like no Finestra Bianconero, nos vemos. Sempre Forza Juve. Fino alla fine, e aí? Vocês gostariam de ter o Emiliano Martinez, pegador de pênaltis, no gol da Juve? Interrogação. Comentem, nos vemos. Tchau, boa quinta-feira a tutti voi, a todos vocês.